Era uma noite comum de sexta-feira, uma daquelas noites tranquilas de outono em que o ar fresco convida as pessoas a se reunirem nos poucos bares da pequena cidade. Como de costume, eu estava no bar do centro com alguns amigos, tomando uma cerveja, conversando sobre os mesmos assuntos de sempre. A cidade onde moro é pequena e a vida aqui segue um ritmo lento e previsível. Não acontece muita coisa, e a maior parte dos jovens vai embora em busca de oportunidades nas grandes cidades. Eu, por outro lado, sempre gostei dessa calmaria, dessa sensação de que o tempo se move mais devagar por aqui. O relógio já marcava quase meia-noite quando decidi que era hora de ir para casa. O bar estava começando a esvaziar, as conversas haviam diminuído, e o cansaço do dia finalmente me alcançara. Despedi-me dos amigos e saí pelas ruas vazias. Eu conhecia bem o caminho. Fazia aquele trajeto desde que era adolescente. As ruas desertas me davam uma certa paz, quase como se eu estivesse caminhando em um cenário congelado no tempo, onde nada realmente mudava. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia que pairava no céu, lançando sombras longas e escuras sobre as construções antigas e sobre as árvores que ladeavam a estrada. A princípio, nada parecia fora do comum. Era apenas mais uma caminhada solitária de volta para casa, algo que já havia feito dezenas de vezes sem problemas. Mas à medida que me afastava do centro da cidade, uma sensação estranha começou a se apoderar de mim, como se algo invisível estivesse me cercando. Algo que eu não conseguia identificar. O ar parecia mudar de forma sutil, ficando subitamente mais frio e pesado. O tipo de frio que não era físico, mas sim psicológico. Como se o ambiente ao meu redor estivesse impregnado por uma presença desconhecida. As sombras, que antes pareciam normais, começaram a se alongar de maneira estranha, distorcendo-se sob a luz da lua. Comecei a me sentir observado, embora estivesse completamente sozinho na estrada. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu ainda tentava racionalizar aquilo, me convencendo de que era apenas a minha imaginação pregando peças. Foi então que percebi algo ainda mais inquietante. O silêncio também parecia anormal. Não havia o som usual do vento nas árvores, nem o canto de grilos ou o barulho de qualquer animal noturno. Era um silêncio total, sufocante, que só fazia aumentar a sensação de que algo estava muito errado. Era como se o mundo ao meu redor estivesse segurando a respiração, esperando por algo, ou por alguém. Acelerei o passo, querendo apenas chegar em casa o mais rápido possível. Mas foi então que ouvi pela primeira vez o som. Um som que fez todos os meus pelos se arrepiarem instantaneamente. Era uma sirene. No início, era baixa, um gemido distante que parecia vir de muito longe. Fiquei parado por um momento, confuso. A cidade era pequena e não havia nenhuma ambulância, polícia ou bombeiros por perto. Era incomum ouvir esse tipo de som, especialmente àquela hora da noite. Tentei localizar a origem, mas não conseguia. O som parecia estar em todo lugar e, ao mesmo tempo, em nenhum lugar específico. Estava simplesmente no ar. Continuei andando, agora mais rápido, sentindo a inquietação crescendo dentro de mim. A sirene ficou mais alta, mais insistente, até que se tornou ensurdecedora. Não era o som normal de uma sirene de emergência. Era algo errado, distorcido, como se estivesse quebrado, ou fosse uma imitação bizarra de um alarme. E foi aí que o vi. No início, era apenas uma silhueta no final da estrada. Algo grande e escuro parado na beira da estrada, imóvel. Meus olhos demoraram um momento para se ajustar à escuridão, mas quando finalmente consegui focar, senti o coração disparar no peito. Aquilo não era humano. A criatura era alta, incrivelmente alta, talvez com mais de 3 metros de altura. Seus braços longos pendiam de um corpo magro
e desproporcional, como uma figura grotesca esculpida na sombra. Mas o que mais me aterrorizou foi a cabeça. Ou melhor, o que deveria ser a cabeça. No topo do seu corpo, no lugar onde estaria um rosto, havia duas enormes sirenes metálicas. Elas giravam lentamente, e o som infernal que eu estava ouvindo vinha diretamente delas. Aquele som era como se perfurasse minha mente. Não era apenas um ruído. Era um som que parecia vibrar dentro de mim, mexendo com os meus pensamentos, deixando tudo turvo, como se estivesse me puxando para algum lugar sombrio. Minha cabeça doía, e a pressão na minha mente era tão intensa que parecia que meu crânio iria se partir a qualquer momento. Meu corpo congelou. Tentei me mover, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. A criatura permaneceu imóvel por um momento, apenas me observando. Eu podia sentir isso. Embora não houvesse olhos visíveis, sabia que estava sendo vigiado por algo muito mais antigo e sinistro do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Então, lentamente, a criatura começou a se mover. Seus passos eram largos e lentos, mas cada movimento parecia carregar um peso indescritível, como se a própria terra estivesse tremendo sob seu corpo. O som da sirene se intensificou, ficando mais alto e mais agudo, como um grito que não terminava. Meus ouvidos doíam e minha visão começou a ficar turva. Era como se o som estivesse me drenando, tirando minha força, meu senso de realidade. O pânico finalmente tomou conta de mim, e com um esforço sobre-humano, consegui me virar e correr. Corri o mais rápido que podia, sem olhar para trás. O som da sirene ainda ecoava na minha mente, me empurrando para frente, como se estivesse me perseguindo. Eu tropecei várias vezes, quase caí, mas continuei correndo, desesperado para escapar daquela coisa. Quando finalmente alcancei minha casa, entrei correndo, batendo a porta atrás de mim e trancando todas as fechaduras com mãos trêmulas. Minha respiração estava descontrolada e meu corpo inteiro tremia de medo e adrenalina. Esperei por minutos, talvez horas, sem saber se ainda estava sendo seguido. O som da sirene, porém, havia desaparecido. O silêncio que voltou era ainda mais assustador do que o som perturbador que o precedera. Fiquei ali, sentado no chão da sala, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meus pensamentos estavam confusos e o medo ainda corria por minhas veias. Eu sabia que não podia contar a ninguém. Quem acreditaria em mim? Que história maluca era aquela? Diriam que eu estava bêbado, que imaginei tudo, ou que tinha sido um pesadelo causado pela bebida. Eu nunca mais a vi, mas sei que ela ainda está por aí, à espreita. Aquela criatura não pertence ao nosso mundo. Não é algo que a mente humana possa entender. É uma presença que se alimenta do medo, das sombras, do silêncio das pequenas cidades onde todos pensam estar seguros. Agora, sempre que ouço uma sirene, mesmo que seja uma simples ambulância passando, um arrepio corre pela minha espinha. E toda vez me pergunto, será que ela está de volta procurando por mim?